Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado na questão humana. E fala um pouquinho porque saúde é um tema, né, que a gente vê que ele é sempre comentado desde os tempos mais remotos, né? Porque a gente entende que sempre que houve um grupo de pessoas, o cuidado ele se tornou um fator importante para a sobrevivência das pessoas, e principalmente pela questão da civilização da humanidade. Então, o cuidado é uma virtude humana, né? Não importa o período da era que a gente esteja vivendo, não é? A gente sempre vai encontrar alguma coisa falando de cuidado. Então, tem um autor que eu gosto bastante, que é Ares 2004, que ele fala o seguinte: é necessário um movimento no sentido de se voltar ativamente à presença do outro no espaço da saúde e enriquecedor os horizontes de saberes e fazeres em saúde. Isso é buscar o verdadeiro cuidar em saúde. E quando a gente fala em cuidado, uma palavra que a gente utiliza muito é a questão do holístico. Quando a gente fala holístico é porque a gente vê um todo. Eu não posso ver uma pessoa só, isolada. A pessoa eu tenho que ver como um todo. E aí vem a questão da doença, né? A doença ela é caracterizada como um conjunto de coisas que elas ficam em desarmonia dentro do seu organismo. Então, isso pode ser por estímulo patológico. Esse estímulo patológico ele pode ter um agente causal ou ele pode ter um agente etiológico, como a gente propriamente fala, né? E como é que a gente vai colher essas respostas? Através de um exame físico, através de um exame clínico, através de exames complementares, né? Através da fala do paciente ou do cliente, e aí nós fazemos nossas considerações. Então, se a gente for pensar, né, em doença, ela tem esse caráter, né, de descrição mais objetivo, e a gente pode trabalhar na prevenção, e é justamente isso que a gente fala, né? Na saúde coletiva, a gente trabalha com a prevenção, principalmente. Então, quando a gente fala também das questões, né, da OMS, onde ela fala já em 1947 que saúde é o bem-estar, né? É o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Se a gente for levar em consideração, esse conceito está parcialmente certo, né? Mas a questão que a saúde, ela tem esse caráter, essa relação, né, com o bem-estar físico do corpo, do ponto de vista biológico, não é? Do ponto de vista mental, a gente observa que a saúde, ela ganhou, né, no último século, nos últimos espaços, ela ganhou um destaque também, e agora mais do que nunca, com a pandemia. E aí vem a questão social que a gente tem dentro da nossa sociedade, os diferentes estilos de vida, né? Que é a questão do ambiente, que é a questão da saúde do planeta, isso tudo. Mas a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade na qual todas as pessoas são beneficiadas de uma forma, não é isso que a gente tem que pensar. E aí a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão, né, do meio ambiente, nessa questão da saúde mental, não é? Então, é fundamental que a gente reconheça, né, a importância também de se viver em qualidade de vida. Então, saúde coletiva, a gente fala muito em qualidade de vida, né? Porque a gente fala dos indicadores, né, os determinantes sociais de saúde. E não é só você estar a ausência da doença, mas a qualidade de vida é importante. E aí a gente tem algumas coisas, né, que são importantes para a qualidade de vida, que é a questão social, que é o viver em comunidades, a nossa família, nossos amigos, o caráter emocional, onde a gente tem o cuidado, o gerenciamento com as crises, né, o gerenciamento do estresse, aí vocês vão aprender muito bem isso aí, né, a questão física, que aí a gente vê a questão dos condicionamentos, a nutrição, não é? O autocuidado da pessoa, a questão médica, o controle de abuso de substâncias, né? Ilícitas ou lícitas também, então isso tem a ver também, né, com a qualidade de vida. A questão espiritual, que
é importante a gente pensar nesse contexto, que vem a questão do amor, da esperança, da caridade, da boa-fé, e a questão intelectual, né? A questão educacional, o sucesso que você pretende almejar, o seu desenvolvimento como carreira, tá? E outro questionamento que eu trouxe para vocês pensarem também são os determinantes sociais da saúde. Então, esses fatores, eles podem interferir, né, diretamente na nossa saúde, por isso que eles são chamados de determinantes sociais de saúde. Então, aí vem a classe social, vem a renda, a escolaridade, o acesso à informação, a cultura, não é? O acesso à parte social, ao esporte, ao lazer, o acesso à educação. Todos esses são fatores que vão implicar diretamente na saúde das pessoas e, consequentemente, na saúde da população. Então, a partir desse conceito, né, do que a gente tinha da Organização Mundial de Saúde, a gente também traz, partiu, né, através desses determinantes, partiu o modelo biopsicossocial. Então, a gente forma tudo isso aí, né, a gente soma todas essas forças de modelo comunitário, tá certo? E aí esse modelo biopsicossocial, ele vai considerar exatamente os aspectos envolvidos com a saúde e com a doença, que aí possui causas biológicas, não é? Que pode estar associado ao corpo, pode estar associado à infecção, à agressão de micro-organismos, que é o que a gente está vivenciando agora, né? As questões mentais que estão associadas ao desequilíbrio da mente, né? Os desequilíbrios que podem ser evidenciados e podem ser apresentados, e os sociais, que são os fatores, né, que são associados, né, às questões sociais da saúde. Então, de acordo com Batistella, em 2007, a partir desses modelos, né, biopsicossocial e o comunitário, a saúde ela foi considerada como ação subjetiva. E o resultado dessa soma desses vários fatores que eu falei para vocês, o biológico, o mental e o social. E aí está muito relacionado, né, com a questão de vida e da cultura humana. Então, a nossa saúde, ela é resultante de todas essas forças, né, e dessas forças sociais, tá bom? Até a próxima.